Olá, boa noite. O Notícias em Debate de hoje vai falar sobre a reforma trabalhista. E sobre isso a gente conversa com um especialista no assunto, o advogado José Roberto Chiarella, mestre de Relações Laborais. Boa noite, Chiarella, bem-vindo. Boa noite a você que nos assiste. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, com você, Roberta, e tentar aí... Explicar um pouquinho mais do que está acontecendo. Tentar entender também o que eles querem, né? Sempre uma mão dupla de entendimento. Chiarella, a reforma trabalhista ela tem gerado uma certa polêmica, talvez até porque as pessoas não estejam entendendo exatamente o que o governo propõe. O governo alega que é necessário haver uma reforma agora. Por quê? A bem da verdade, sempre houve, né? Nós temos a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que regem essas relações laborais, ela é de 1º de maio de 1943. Então, obviamente, nós precisamos readequá-la às novas realidades. Mas o ponto mais importante, que é o que nós analisamos e que nós estamos vendo nos dias de hoje, que é a chamada modernização, né, que o próprio governo Temer hoje modifica a nomenclatura de reforma para modernizar, é uma forma mais amena de reformar mesmo, de mudar. Tem que haver mudanças. Nós temos 12 milhões de desempregados no nosso país, nós temos que entender que a força do trabalho vem do capital, e o capital são empresas hoje que estão vivendo dificuldades. Então, se vive dificuldades, precisam reinvestir, o governo precisa tomar medidas, não só nas questões de trabalho, como tem tomado, mas também investir um pouco mais. Ela é uma medida anticrise? Ela é uma medida que pode chegar a minimizar efeitos da crise, porque ela busca realmente gerar empregos. E como que vai acontecer essa geração de emprego? A gente primeiro precisamos entender esse sistema laboral, né? Há uma dicotomia mesmo de entendimento entre capital e trabalho. Sempre foi essa discussão. E agora que estão querendo flexibilizar as relações, trazer mais para perto aquilo que se negocia como força de regra, de lei, entre colaborador, que é empregado, e o empregador, através de representantes, que é isso que a lei também está propondo, para que aconteça de uma forma mais harmônica essas relações e aí minimize os efeitos da crise. Porque aí a gente tem que entender que no nosso país, e dentro do empresário, né, que também está nos assistindo, é entender que aqui não há outro caminho. Quando você tem que flexibilizar relações de trabalho, o caminho é demissão. Não há outro. Eu não posso mudar aquilo que está convencionado, eu tenho que seguir as regras, não tenho regras claras de negociação. Quando negocio nessas convenções, acordos coletivos, essas convenções, o que acontece? Ela ultrapassa alguns limites legais, são judicializados, cria uma insegurança jurídica, não é? E isso gera uma anulação dessas cláusulas eventuais que possa ter levado a algum desprestígio, algum prejuízo do trabalhador. Nós precisamos prestar atenção porque vai haver representação. Se passar, se vingar o projeto tem essa ideia mesmo. E também protege o trabalhador, né? No projeto não tem nenhum distanciamento disso e prevalecendo... É bom até desmistificar essa ideia. Você acha que ele está protegendo o trabalhador de certa forma, Olha, até porque está garantindo o emprego? Eu tenho... Dá para falar dessa forma? Eu sempre me posiciono de uma forma muito clara e definida, né? Eu sou a favor da reforma, sempre fui. Em teses e artigos que escrevo de defesa, é realmente para modificar essas relações de trabalho. Aí tem questões políticas que amedrontam a população. E eu gostaria até de abrir um parênteses nessa análise histórica, né, que a gente precisa ter. Nós estamos falando ali de governos, governo Lula, que baixou o índice de desemprego, não é? Passou lá 2 legislaturas, a presidente Dilma mais uma, aí interrompeu-se essa quarta. Da mesma linha de pensamento de partido político através de benefícios. Eu não sou contra nenhum tipo de benefício, muito pelo contrário. Eu acho que auxiliar é sempre muito bom, mas eu quero que, na minha ideia, que o trabalho dignifique o trabalhador e o cidadão. Então, eu não quero só gerar benefício, quero gerar emprego.
E gerar emprego é proporcionar ao capital, que é a empresa, que dê condições de empregar. Na verdade, não é dar o peixe e ensinar a pescar, né? É E essa é a exatamente diferença que isso. vai fazer com que o povo tenha orgulho e a dignidade que se espera. E a dicotomia nesse... está numa questão política. Uhum. O país tem que passar e está passando por esse processo depurativo. E esse processo depurativo ele tem que existir no sentido de reestabelecer algumas relações onde o que parece que as questões político-partidárias se sobrepõem às questões definidoras do país, da sociedade e do próprio brasileiro. Então, chegou uma hora, esse governo tem dia contado, está com a vida dele ali contadinha, né? Com a promessa de não tentar a reeleição, né? Então, nós estamos vendo ali que a volta em seu entorno, todos se agarrando nas tabelinhas de salvação para ver quem que vai escapar dali para poder fazer a sucessão na presidência. Tem que reformar. E essas reformas trabalhistas, né, têm incentivado, por exemplo, para mostrar para o trabalhador que ele não está totalmente... essa história está desamparado, porque vêm os líderes sindicais e dizem que não. Por exemplo, a informalidade. Majorou para R$6.000 a multa. Não é? E então, microempresa... a ideia é não diminuir claro, a informalidade. Então, trabalho temporário, por exemplo. Trabalho temporário escrito. Tem que estar registrado. Então, todas essas coisas são para colocar. Por quê? O governo quer arrecadar mais? Claro, e é bom que arrecade mais. Mas ele vai arrecadar mais se gerar mais emprego, se produzir mais. Se eu tiver mais gente comprando, mais gente vendendo, mais gente produzindo. Então, para a gente falar em termos práticos aqui, Querela, para as pessoas entenderem o que realmente é essa reforma trabalhista, o primeiro ponto dela prevê que as negociações entre os sindicatos e empresas tenham uma força maior do que o que é estabelecido na CLT, na Consolidação das Leis Trabalhistas. A ideia básica é essa, é pegar as lideranças sindicais estabelecidas, levantadas entre os próprios trabalhadores, não é? E negociar com o patrão, com o empregador. E daqui estabelecer regras. Essas regras são normas cogentes que vão prevalecer como lei. E não podem passar por processos anulatórios, né? Isso, volto a frisar para você que está nos assistindo, se eventualmente essas regras forem aprovadas. Então, qual o prejuízo que você tem numa negociação dessa? Se você tiver uma péssima escolha no seu negociador. Aí nós estamos falando de liderança sindical. Precisava de um programa inteiro para falar de liderança. Pode ter um jogo político bem articulado aí, e aí sim não ser algo bom para o trabalhador, né? Então, mas como que eu tenho que pensar o que é o sindicato no meu país hoje? Então, eu tenho que reformar o sindicato também. Sim. A reforma tem que partir do lado de lá. Quem vive só de estabelecer ganho através do sindicato? O sindicalista? Quero ver essa representação. Quando fala disso, jogam toda a culpa para cima do empregador. Não é por aí, não. Toda a database estão sendo negociadas há muito tempo. Isso já está existindo. Então, chega a database, todas as categorias bancários, metalúrgicos, petroleiros, todos eles param, sentam e negociam. Não é isso? E ali vão se ponderando. Ora mais, você ganhou muito, você quer dar pouco, preciso isso, preciso repor aquilo, tem esses direitos. Eu acho que essas questões, elas já têm acontecido. Só que quando flexibiliza, derruba no judiciário. Porque não há uma regra que estabelece que a negociação vai se prevalecer em relação à regra. E aí vai ser uma regra clara. Aí você fala assim, o que pode ser disso? Eu tenho uma visão otimista. Eu sou a favor da flexibilização. Eu sou a favor de pouca intervenção do Estado, não é, nas relações de trabalho. Tem que haver um meio termo disso. E precisamos passar por um processo civilizatório a ponto de entender que as coisas estão mudando. Nós estamos trazendo uma nova geração para o mercado de trabalho. E aí é o ponto também, porque essa nova geração, ela não está acostumada ao que a geração mais antiga estava, que é aquele horário quadradinho,
né, aquelas regras impostas. A gente vê essa geração que eu falo de adolescentes e jovens que estão entrando no mercado de trabalho. É um dinamismo, uma coisa muito louca, né? É uma ideia também dentro do teletrabalho, que é um dos pontos da reforma também, estabelecer regras flexíveis para isso. E é importante que isso aconteça. E dentro, então, dessas regras flexíveis, vamos ver o que mudaria se fosse aprovada essa reforma trabalhista. Em relação às férias, Chiarella, qual é a nova proposta do governo? Em relação às férias, a proposta do governo é parcelar o período. A pessoa pode ou não. Interessante. É parcelamento em 3 momentos, onde prevalece em um momento 50%, que seriam 2 semanas, 15 dias. Okay. Tá certo? E depois as outras fracionadas, isso é uma ideia. Isso é uma ideia que eu vejo importante. Importante porque nós temos encargos em cima das férias. Esses encargos também são fracionados. Sim. Isso eu não vejo nenhum problema. Eu acho até o trabalhador... Alivia para o empregador. Alivia para o empregador e para o trabalhador. Agora, tem que deixar bem claro que essas regras vão ser pré-estabelecidas. A lei está dizendo que eu posso. Que é possível, isso, não quer dizer que eu vou fazer. A ordem. Agora, se houver uma negociação e você, olha, eu quero fazer uma viagem longa com a minha família, existem regras específicas para estudantes, né? Para aqueles que trabalham e estudam, esses há uma necessidade dentro do período, as férias serem tiradas dentro do seu período de férias escolares e se fracionar fora desse período, ele talvez não tenha possibilidade de tirar. Todas essas questões estão dentro da regra de possibilidade. Para quê? Como eu falei no começo, para que não haja um entendimento dúbio e errôneo de que não posso fazer absolutamente nada porque senão vai ser anulado no judiciário. Uma insegurança jurídica tremenda. O que estão dando aqui é condições de regramento e para que não seja discutido ou revisto no judiciário, porque vai virar regra, né? Jornada de trabalho, muda o horário? Jornada de trabalho estabelece lá um mínimo, né, de 220 horas mensais com 48 semanais, incluídas horas extras. Aqui há uma discussão. Porque se fala em poder trabalhar 12 horas num dia, não vai ganhar hora extra, é um risco. A grande confusão está nesse ponto. Exato, né? É um risco de o trabalhador ficar sem a benesse das horas extras. O banco de horas com um acréscimo de 50%, está no projeto. Eu não vejo assim, porque a maior parte das discussões na Justiça do Trabalho são de verbas rescisórias, não é? Se houver algo pré-estabelecido que houve uma distorção a desfavor do trabalhador, a Justiça restabelece. Não é uma condição para causar alarde no trabalhador. Muito pelo contrário. O trabalhador ele vai ficar atendido quando tiver emprego. Pergunta para o desempregado hoje se ele está preocupado com isso. Ele fala, não, eu quero trabalhar. Claro, porque a então fala assim, mudou, então, né? tá vendo? Sempre o capital se sobrepondo ao trabalho. Não é isso. Nós precisamos gerar, nós precisamos trabalhar. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre as leis trabalhistas e sobre a reforma que está vindo por aí. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Até já. O Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é a reforma trabalhista. E sobre isso a gente conversa com um especialista no assunto, o Dr. José Roberto Chiarella, mestre em Relações Laborais. Chiarella, a gente estava conversando no primeiro bloco sobre a possível mudança nessas relações trabalhistas, né? E algumas mudanças elas têm trazido um certo medo à população, até talvez porque não estejam entendendo exatamente como é que vai funcionar. Na questão do home office, por exemplo, que é um estilo de trabalho, uma forma de trabalho que tem ganhado espaço nesses últimos tempos, muda alguma coisa? A reforma ela tende a trazer mais para perto esse tipo de trabalhador, né? Esses trabalhadores que trabalham, que a gente chama de teletrabalho, o teletrabalho ele é subdividido em formas, né? Que é o home office, que é trabalhar em casa, que hoje não é propriamente em casa, ou o Anywhere Office, que é trabalhar em qualquer lugar, através de dispositivos móveis, não é? E isso é uma tendência porque as gerações que se avizinham são gerações que estão hoje se utilizando cada vez mais a tecnologia para o trabalho e as próprias empresas também com tecnologia. Tudo isso é favorável.
Favorável a quê? A mobilidade urbana, a mais tempo com a família, a poder usufruir do seu tempo. E aí, o que Cuidado com a saúde, cuidado com o corpo. Saúde, mesmo pessoas... porque a própria reforma, ela não mexe com as questões nem de segurança nem de saúde. Não mexe com 13º, não mexe com... fala do intervalo interjornada para 30 minutos, tal. Algumas coisas, aquilo que é o grande temor do trabalhador, né, de perder fundo de garantia por tempo de serviço. Isso o governo não mexe? Não mexe, isso são regras que não vão mexer. Não é essa a ideia. E o home office, que é o teletrabalho, que é o trabalho não presencial, a tendência é cada vez aumentar mais. Sim. Não é? E aí eu preciso de um equilíbrio. E a regra vai trazer esse equilíbrio. De que forma? Estabelecendo nuances de produtividade. E ela fala também. O empregador ele precisa ter um certo controle sobre o empregado, né? Então não vai ser a questão das horas, porque como é que ele provaria quanto tempo ele ficou? Existe algum dispositivo? É essa questão que eu entendo que, dependendo da modalidade de trabalho, porque não são todos os trabalhadores que podem se utilizar desse meio, mas já que esses que estão ingressando no mercado de trabalho vão se utilizar, não importa o tempo que ele fique, importa o que ele produza. A meritocracia, ela vem através da produtividade e nós vamos restabelecer a nossa divisão dos lucros, a divisão daquilo que nós nos propusemos em metas que o empregador colocou para o seu colaborador e de que forma vai fazer. Porque ele não vai poder depois exigir uma hora extra porque trabalhou depois do período da jornada normal, um horário noturno, por exemplo, porque ele entendeu que pela manhã era mais interessante para ele fazer outro tipo de atividade. E porque ele acha que durante a noite é muito mais quieto, mais silêncio, ele produz mais. A produtividade dele é melhor. Essa flexibilização, que eu entendo que é algo, reputo como saudável para as relações de trabalho. Por quê? O mercado mudou. O perfil do trabalhador está mudando. E a regra continua a mesma. Então, precisa mudar. As questões principiológicas do direito, elas nascem primeiro e as regras nascem depois. Por isso que quando começam a mudar questões principiológicas, eu tenho que mudar as regras. E é o que o governo está propondo agora, né? Tardiamente até, no meu ponto de vista. Porque esperaram a água chegar quase na pontinha do nariz, né? Está respirando, hora sim, hora não, dependendo da marola, ver como que nós estamos vivendo. Quem está com trabalho não está se preocupando. Eu acho, aqui no meu ponto de vista muito pessoal, e assumo que vou dizer, que quando o trabalho é escasso, né, o perigo do trabalhador ser mais explorado é iminente, está aí, é claro, é muito maior. Porque ele não está preocupado em produzir, ele está preocupado em não perder o emprego. Não, então se manda fazer, se manda ficar, fica, e depois, por que não agora mexer? E mexer mesmo, mexer de forma a gerar emprego e fazer com que um empresário nesse país empreenda de verdade, gere trabalho. Agora, para gerar, depois nós vamos esbarrar numa reforma tributária, porque também é muito caro para o empregador, o empregado. Só que aí é uma discussão muito mais ampla e política. Por quê? Como que eu aprovo reforma tributária onde o Estado vai receber menos da federação, União? Então, tem um conjunto de peças que tem que ser encaixadas. A gente está com um grande problemão que precisa resolver em partes menores até a máquina voltar a rodar, né? Precisamos mexer com a nossa economia, que é um primeiro ponto. O segundo é fazer gerar empregos através dessas medidas mesmo. Agora, a gente tem uma perspectiva muito triste para esse primeiro semestre de 2017, que é ainda uma quantidade considerável de trabalhadores indo para o olho da rua, né? A gente vai ter um desemprego. É uma perspectiva, a gente espera que eles estejam errados, mas existe uma perspectiva de aumento do desemprego. Essa reforma, ela deve ser votada provavelmente início do ano agora, talvez fevereiro? Eles estão colocando o regime de urgência para tentar restabelecer algumas regras. Para quê? Para dar segurança jurídica. Existe possibilidade, no seu ponto de vista, Chiarella, você acha que isso já sendo aprovado, essa reforma sendo aprovada com o cenário que a gente tem hoje, existe alguma chance de mudar essa perspectiva? Olha, vai mudar, né?
a gente costuma dizer que ficou bem ruim, né? Piorar esse estado é como se você tivesse uma enorme dor de cabeça e metade de um comprimido minimizasse a sua dor em parte dela. Não é? Melhorou. Não resolveu, mas melhorou. Sim. O que vai acontecer é isso. Vamos começar a minimizar os efeitos. E aí, essa onda de uma nova expectativa, de um novo começo, tá aí. Mudança 2016, todo mundo festejou que acabou. Ninguém lamentou, não é? Sim. Porque falou, ai meu Deus, que ano penoso, isso e aquilo. Agora, 2017 com nova perspectiva. E o que nós temos que aproveitar? É esse momento mesmo, é o que o governo está fazendo. É esperar que o brasileiro, nesse momento de uma nova chance, respiro de esperança ainda, né? E a gente comece a produzir mais. Eu notei algo um pouquinho mais favorável a nós, brasileiros. Nós iniciamos, primeiro dia útil, no dia 2 de janeiro, numa segunda-feira, com trabalho. Essa ideia que o Brasil só começa a trabalhar depois do carnaval já ficou para o passado, pelo menos em 2017. Porque nós estamos percebendo que nós precisamos trabalhar. E precisamos do quê? Do descanso. Mas o descanso sem recurso é algo que não vai gerar um benefício. Então, preciso dar equilíbrio. Não auxílio bolsas. Não é isso que o brasileiro quer. O brasileiro quer emprego. Emprego digno, emprego que me dê garantias. E essa reforma, essa modernização, está dando. Na questão da saúde, por exemplo, os benefícios não se mexem em nada. Nenhum. Previdência. Então, estão garantidos. Aí a reforma da Previdência é algo que ainda se discute muito, muita coisa. Tem uns pontos ali que há uma grande divergência, eu vejo com uma grande distorção, né? Como as pensionistas, né? As esposas, as senhoras que têm que receber o benefício do marido por morte, acaba tendo a redução na metade. E essas propostas que a própria estão colocando junto ao INSS, há umas distorções que a gente ainda tem que minimizar, porque senão, se não fizer isso, a Previdência não vai ter mais condição de no futuro pagar, não é? Mas espera um pouco, se eu tenho um país que gera emprego, eu recolho mais. É óbvio que eu vou ter que começar a ter dificuldade, inclusive lá. Quantos desempregados? Cadê o recurso para o INSS? Cadê o recurso para a Previdência? Não produz, não trabalha, não vende. E a própria questão do seguro-desemprego, parece que nessa reforma teve uma alteração? O seguro-desemprego se mantém como... Já houve aquela mudança, né, por um período maior, porque também, de uma forma muito astuta, se utilizava do mecanismo do seguro-desemprego para ter um benefício, ficava um período, arrumava um emprego, não baixava, ficava... Todas essas questões são de aproveitamento, de mal aproveitada pelo próprio cidadão de má fé, né? Porque a ideia da regra é para ajudar aquele que está por um momento difícil. Aí se utiliza disso com uma pura má fé para ter benefício. Precisa ter normas que coíbam isso de forma veemente e eficaz, para que a gente possa dar continuidade. Mas quanto ao seguro-desemprego, não, nós vamos continuar no mesmo caminho, por enquanto. Trabalho temporário, a gente deu uma pincelada no primeiro bloco, mas vai ter uma mudança um pouquinho... O trabalho temporário, eles estão restabelecendo a ideia de maior flexibilização com o trabalho temporário e criando-se regras. Mas o que é mais importante no trabalho temporário, que é que as pessoas entendam, né? Primeiro que não vai haver, de forma alguma, a informalização do trabalho temporário. O trabalho temporário tem que ser escrito. Quer dizer o quê? Contratado, registrado. Ou seja, a partir do primeiro dia mesmo em trabalho temporário, as pessoas têm todos os direitos. Não importa. E depois, renovável por mais tempo. O que acontece? Essa ideia é a ideia de dar ao trabalhador e ao empregador uma condição de poder minimizar alguns efeitos. Aí, era temporário, eu vou tornar ele... um trabalhador definitivo dentro de um prazo indeterminado dentro da empresa, através do contrato de trabalho. Bom, produzimos, nossa empresa aumentou? Aumentou. Ok, então, Chiarella, muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço, eu agradeço a vocês também que estão nos assistindo. A reforma trabalhista, eu não vejo nenhum mal nela, eu acredito que ela vem beneficiar todos os trabalhadores. Tá ok, então. O Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá.